Olá, tudo bem com vocês? Especialmente você, torcedor do Vasco da Gama, tudo bem, gente? Vou falar nesse vídeo sobre a possível chegada do Barbieri ao comando do banco de reservas do Gigante da Colina. No que essa contratação tá falando aí sobre o projeto da 777 para o Vasco. No que essa contratação tá falando sobre o que pode ser este Vasco em 2023. Vamos falar sobre como foi até agora a carreira do Barbieri. Fazer um apanhado dessa carreira, né? Desde o comecinho dela lá no Deportivo Brasil, aqui no interior de São Paulo. Ele não foi técnico só do Flamengo e do Red Bull Bragantino. Vamos falar de várias coisas. Antes disso, permita-me só dizer pra você que a gente vai ter um patrocínio da OneXBet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida, gente. Patrocina equipes como Liverpool, Barcelona, muitas outras aí. É tida como uma das mais confiáveis do planeta Terra. E pra você que curte a aposta esportiva, aquela pergunta: por que você vai sempre na mesma casa de aposta, gente? Por que não conhecer uma outra? Portanto, por que não a OneXBet? Tá bom, gente? Se você não conhece, use o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado, cadastre-se lá, volta aqui, pega o código promocional OneXJosa, coloca lá para você dobrar o valor do seu primeiro depósito, caso você queira até o limite de $200. Mas também para notificar para eles que vale a pena investir aqui neste canal, tá bom, gente? Aí de quebra, você pode apostar nos jogos de hoje que a gente vai ter da Copa do Mundo, gente. Olha só, o primeiro jogo interessante, Japão e Croácia. Eu iria, nesse jogo aí, com mais de 2 gols, que pra mim é Japão ou empate, mas é arriscado demais. Eu iria com mais de 2 gols, portanto, mais de um gol, que eu acho que vão ser no mínimo 2 gols nessa partida. A gente vai ter também o Brasil contra a equipe da Coreia do Sul, e aí eu acho que o Brasil vai ganhar, evidentemente, mas eu iria com mais de 2 gols nessa partida, tá? Amanhã, Marrocos contra Espanha. Gente, pode dar zebra nesse jogo aí, tá? Mas eu iria com mais de 2 gols, portanto, pra mim, ambas marcam, mas 2 gols é bem mais seguro do que ambas marcas, então eu iria com 2 gols também nesse jogo aí, ou seja, mais de um gol, né? E também, gente, a gente vai ter um jogo aí que é muito interessante, que é amanhã, Suíça e Portugal. Pra mim é Suíça ou empate nesse jogo aí, mas se você achar que é muito arriscado, também vai em mais de um gol, portanto 2 gols, tá bom, gente? Usa o link então que tá na descrição do vídeo, também no comentário fixado, cadastre-se na OneXBet lá, tá bom? Pega o código promocional, coloca lá também, tá bom? Vai dobrar o valor do seu primeiro depósito caso você queira. Barbieri começa no Deportivo Brasil, café pequeno, fica pouco tempo lá. Vai para o Guarani, café pequeno, fica pouco tempo lá. Vai para o Flamengo, faz um trabalho, para mim, ok. Nada além, apenas um trabalho ok. Depois ele vai para a equipe do Goiás, faz um trabalho ruim. Ele já era muito questionado no Campeonato Goiano e na final ele perde de 4-0 no agregado para o Atlético Goianiense, gente. Naquela ocasião, o Atlético era dirigido pelo Wagner Lopes, é isso mesmo. Aí o Atlético tinha um orçamento bem menor do que o do Goiás. E o Atlético tinha uma folha salarial bem menor do que a do Goiás. É isso mesmo. 4-0 no agregado. Ele sai do Goiás depois de fracassar, na verdade foi um fracasso. Vai para a equipe do América. Ele não fica muito tempo lá também. Não é muito bem... o que ele está fazendo não é muito bem visto. Era um time muito reativo, assim como era o Goiás. Nos jogos grandes era reativo, tinha mais posse de bola contra as equipes pequenas de Goiás, mas mesmo em alguns jogos igualava muito a posse de bola. Ele vai para o CSA, e no CSA, na minha opinião, o fracasso é retumbante, né? Ele consegue ter resultados ali, empatar contra a CSE da vida, né? Ele acaba sendo eliminado rapidamente ali da Copa do Nordeste, também da Copa do Brasil, recebe um pé na bunda e vai-se embora, acaba chegando no Red Bull, Massa Bruta, Bragantino. O maior cavalo paraguaio hoje do futebol brasileiro. É isso mesmo. E muito por causa do seu Barbieri. Vamos combinar? Vamos combinar que o Barbieri foi um técnico aí que na hora H sempre refugou. O time dele, no jogo grande, na hora do jogo grande, sempre refugou, né? E isso acontece também porque o técnico não consegue apresentar algo de diferente, né, nessa hora aí, né? E esse é o ponto interessante da carreira do Barbieri. Tem alguns pontos aí sobre o Barbieri que eu quero comentar com você, depois eu vou falar se, né, vale a pena ou não. Fica comigo até o final. Primeiro, o Barbieri é um cara que gosta de trabalhar com jovens. Mentira. É mentira. Mas ele desenvolveu o Claudinho. Mentira. O Claudinho era um jogador que estava crescendo muito. Não era Barbieri da vida que ia fazer com que ele jogasse, que ele começou a jogar num certo momento. E aí ele encontra muitos jovens talentos ali na equipe do Bragantino que facilitam também o seu jogo. O Claudinho era a cereja de um bolo de um time muito bom. O Claudinho estava num momento de crescimento na sua carreira. O Barbieri não alterou nada. Ele não mudou a forma do jogador atuar. Ele não orientou o jogador a ter um outro posicionamento. Nada disso. Nada. O mesmo podemos falar do Arthur. Tá? Mas ele gosta de trabalhar com jovens, desenvolver os jovens. Mentira, gente. Vamos entender aqui. Vamos imaginar que o Claudinho foi o caso. Não foi. O que as pessoas se esquecem
São dos inúmeros jogadores jovens que chegaram ao Bragantino e nada aconteceu com esses jogadores. Absolutamente nada. Alguns, inclusive, foram negociados depois. Alguns foram embora de empréstimos ali, tal com opção de compra que não deu certo. Ninguém fala isso desses jogadores. Jogadores que chegaram ali, que já tinham certo destaque até em algumas equipes da América do Sul, que jogaram menos no Bragantino do que nessas equipes. Ninguém fala disso. Então é mentira que o Barbieri sabe trabalhar com jovem. Ele pode até fazer isso no Vasco, mas nunca deu essa demonstração até o momento da carreira dele. Ok? O Barbieri é um cara, por exemplo, que sabe fazer as suas equipes jogar de uma forma muito propositiva. Mentira. No Bragantino não era assim. Aquele Bragantino de 2020/21 jogava em muitas partidas, sim, com a posse de bola, jogando de forma propositiva. Mas era muito menos do que se pensa. Muito menos. E quando o jogo era mais complicado, contra a equipe mais forte e tal, voltava a ser uma equipe basicamente reativa. Tem problema em ser reativa ou não? Não tem. Evidentemente não tem. O que eu tô falando aqui é a mentira em torno dessa questão aí de que, é um cara que gosta do jogo propositivo. Não é verdade. Não foi assim. Em todas as equipes ali, antes de chegar no Flamengo. É claro que no Flamengo a equipe tinha que ter mais posse de bola. Era uma equipe mais forte dentro de campo contra a maioria dos seus adversários, né? Agora, no CSA foi reativo, no Goiás foi reativo, no América foi reativo também. E no Bragantino, isso alternou na primeira fase dele ali. Agora, na segunda fase, neste ano agora, de 2022, foi a equipe reativa por excelência. Voltaram para o contragolpe, configuraram para jogar no contragolpe. Uma equipe que, de fato, tinha uma transição muito veloz. Ele usava muito bem a velocidade dos jovens. Nisso aí tudo bem, tá correto, tá ok, né? Mas, né, essa equipe que era muito ofensiva nas transições, também deixava muitos pontos ali complicados dentro de campo. E aí nós vamos falar agora da questão dos gols. O que se fala do Bragantino, do Barbieri, era uma equipe que fazia muitos gols. É verdade, fazia mesmo. Esse campeonato de 2022 terminou como, se não me engano, o quarto ou quinto melhor ataque do Campeonato Brasileiro. O que ninguém fala é que também é uma equipe que tem uma péssima defesa. Terminou com a sexta pior defesa do Campeonato Brasileiro. A sexta pior. Vamos combinar que o Bragantino foi um fracasso gigantesco em 2022. Um orçamento muito maior do que inúmeras equipes. Sequer, gente, quase não foi para a Sul-Americana. Pegou a última vaguinha da Sul-Americana por pouco na última rodada, porque o seu adversário ali, o Coxa, fracassou. Não fosse por isso, nem para a Sul-Americana o Bragantino iria. Ninguém fala disso, né? Porque o que acontece com esse Bragantino no final aí? É algo que mostra um problema do Barbieri que está em todos os técnicos brasileiros, na sua maioria. Na maioria. Tem alguns que são a exceção aí, num momento ou no outro. Qual é o problema, Josa? O problema é que quando aparece o problema, eles não sabem apresentar solução. E isso a gente vira o Barbieri direto, em todos os momentos. Mesmo no Flamengo a gente vê isso. Quando o adversário entende como a equipe dele joga, apresenta um problema para a equipe dele, ele não sabe sair desse problema. E isso aconteceu demais no Bragantino nessa temporada. O Bragantino terminou a temporada, gente, levando de 6-0 do Fortaleza. Para vocês terem uma ideia. Nada contra o Fortaleza, evidentemente, mas também perdeu de goleada do América Mineiro, gente. É isso mesmo. E o que a gente vê daquele Bragantino? Era uma equipe que, quando o desespero chegou, quando a coisa não funcionava, era só velocidade, velocidade. Acabou, não tinha mais ideias. Velocidade, velocidade, velocidade. É claro que como ideias, tem algumas do técnico Barbieri que são aí, em tese, interessantes e que vamos falar delas aqui, a partir de agora. Uma delas é a questão da inversão de jogo. As equipes dele praticam isso muito bem. Então, quando tem muita pressão ali no setor da bola, geralmente tem um receptor para passe no outro espaço, do outro lado do campo. Essas inversões são muito bem feitas pela equipe dele. Em geral, é uma das questões do jogo dele que acho que costuma ser muito bem feita, né? A questão, por exemplo, da recuperação pós-perda. A ideia dele é que a equipe recupera a bola imediatamente, numa fração de segundos muito pequena em relação ao momento da perda dessa bola, estando a sua equipe e estando a maior parte dos seus jogadores onde eles estejam. Se estiverem ali no terço final, essa recuperação tem que acontecer ali. Então a pressão pós-perda tem que ser muito forte ali naquele setor, né, para recuperar essa bola. Isso aí tá correto. Funcionou? Outra história. Na minha opinião, não. Na minha opinião, foi por isso até que foi uma das piores defesas do campeonato. Porque quando falha, a equipe, que é uma equipe de jogadores jovens e rápidos, não consegue, por exemplo, gerar um combate necessário. Primeiro, a perseguição necessária. Segundo, o bote na hora certa. Terceiro, né, a retomada dessa bola, quando ela sai daquele terço final, quando a equipe está trabalhando daquele terço final. Esse problema, o Bragantino apresenta já um certo momento aí, mesmo das temporadas anteriores. Nessa temporada, no começo do ano, foi muito assim.
E ficou até o final do campeonato assim, e o Barbieri não resolveu essa questão. Não resolveu. Ele não apresentou a solução para esse problema. Assim como não apresentou uma solução para a maneira como a equipe dele jogava. Houve um estudo, houve uma aplicação contra veneno, a forma como o Bragantino jogava, e ele não conseguia sair dessa armadilha. É esse o técnico que está chegando para o Vasco? É isso o técnico que está saindo para o Vasco. A saída do fundo, ela costuma ser uma saída sem múltipla faceta, ela é muito básica, mas ela é rápida, ela busca fazer essa bola chegar rapidamente ao campo de ataque. Não quer ficar com essa bola muito tempo ali não. Né? Essa bola está passando muito rápido pelo meio de campo. Isso acontece muito por causa da perda de um jogador como o Claudinho e pelo fato de que o Arthur não é um jogador que está presente em todos os jogos. Mas mesmo quando lá está, é como se o Barbieri não confiasse muito no Arthur. Esse jogo não tem passado muito tanto pelo meio de campo como passava na temporada 2021. Perda de confiança. Não estar sustentando as ideias. É um pouco isso aí. A equipe do Bragantino tinha alguns méritos, evidentemente. Mas, na minha opinião, os méritos eram muito mais ligados à qualidade do elenco do que quaisquer outras coisas. Vamos lá, o melhor momento da equipe foi quando tinha o Claudinho e outros jogadores. Deu um encaixe muito bom o Claudinho com outros jogadores. Claudinho foi embora, a coisa começou a ficar complicada. Outros jogadores de qualidade também chegaram. Acho que falar que chegou um ou outro com a qualidade do Claudinho, exagero. Mas muitos bons jogadores chegaram. Ele não conseguiu gerar esse encaixe depois. Vamos falar, portanto, aqui, vamos concluir, portanto, que muito do sucesso daquele Bragantino, que falhou na hora H, mas teve sucesso sim, era também muito em função da qualidade do elenco. Pra que o Barbieri, portanto? Pra quê? Agora, para que a 777 precisa contratar o Barbieri se o Vasco também contrataria? O Vasco na segunda divisão contrataria o Barbieri. O Vasco do Salgado contrataria o Barbieri. O Vasco modelo associativo contrataria um técnico como o Barbieri. Porque a 777, que promete mundos e fundos, está contratando o Barbieri. Isso cheira como enganação 171. Infelizmente, gente. Esses caras têm que ser cobrados, que pra mim eles não estão entendendo o Vasco. Chegaram falando um monte de M, com uma baita demagogia, alçando o Vasco a qualidade aí, vai ser uma equipe fantástica. O Barbieri é o técnico dessa equipe fantástica? O Barbieri é o cara para tocar esse projeto? Para iniciar esse projeto? Para formar essa equipe? A meu ver, pelos sinais que ele deixou até agora na carreira, não é esse técnico. A meu ver, é um técnico como outro qualquer. É isso. Quando a gente fala 777 no Vasco, a gente está esperando de um técnico, no mínimo como o Vojvoda, no mínimo. E o Vojvoda era um erro já. Por quê? Porque eles só estavam vendo o Vojvoda. Ou seja, essa capacidade de não olhar além, de não encontrar os outros Vojvodas desconhecidos, é típica do dirigente brasileiro. A gente não espera esse comportamento da SAF. Não dá para esperar isso, gente. Tá tudo errado. Este é o sinal para mim pavoroso de que as coisas podem ser muito complicadas para o Vasco em 2023. É um sinal. Tomara que não seja assim, mas é um sinal. Infelizmente é um sinal. E seu Barbieri nunca conseguiu mostrar ser técnico capaz de tocar um projeto como, ao que parece, vai ser esse projeto grandioso e interessante do Vasco da Gama. Ou então não vai ser, gente. Ou então não vai ser nada disso que estão falando por aí. Porque os sinais até agora, como eu disse, são péssimos. E a contratação desse técnico aí, que pode dar certo, evidentemente, na minha opinião, até o momento, mostra que tem muito mais enganação em 171 nessa parada aí do que promessa atrelada à realidade. Eu lamento muito isso aí. Eu lamento muito essa capacidade pequena, tacanha, essa mentalidade tacanha, essa visão, essa perspectiva tacanha da SAF do Vasco, gente. Da 777. Em buscar uma solução que é semelhante, nada diferente do que os dirigentes do Vascão antigo também buscariam. Nos seus piores momentos. O Vasco contrataria um cara como o Barbieri. Naqueles que podem ser os melhores momentos do Gigante da Colina, não pode ser o Barbieri, tá errado. Em tese tá errado. E nós não podemos falar aqui, mas pode dar certo. Gente, na hora de se contratar tem que se basear naquilo que o cara tá entregando. O que o campo tá falando sobre o Barbieri. O campo não fala sobre o Barbieri, o que ele é como técnico. O campo grita o que ele é como técnico. E tá gritando para o Vasco. Vasco e Red Bull Bragantino não tem nada a ver. No mundo em que existe o Vasco, Red Bull não é nada. Nada Red Bull Bragantino. Mesmo nos grandes momentos de sucesso dele, era sucesso no Red Bull Bragantino, que é um timeco, fruto de uma SAF que é medonha, ridícula. Entende? Então, e nos momentos bons. Eles não estão entendendo o Vasco, gente.
Já demonstraram que não estão entendendo o Vasco. E esse é o grande problema. Não estão entendendo o Vasco. E acho que tem que ter muita pressão na torcida para começar a mudar a mentalidade desses novos dirigentes que, para mim, até o momento são iguais aos anteriores. É isso.